Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 25. Verdadeiro ou falso? Estou pegando fogo. As bolas de chama que irromperam dos paraquedas passaram zunindo sobre as barricadas, cortaram o ar gelado e aterrissaram na multidão. Eu estava começando a girar o corpo quando uma delas me atingiu, percorreu com sua língua a parte de trás do meu corpo e me transformou em algo novo. Uma criatura tão inextinguível quanto o sol. Um bestante do fogo conhece apenas uma única sensação: agonia. Nenhuma visão, nenhum som, nenhuma sensação, além da implacável queimadura na carne. Talvez haja períodos de inconsciência, mas qual é a importância disso se não consigo encontrar refúgio neles? Sou o pássaro de sina, inflamado, voando freneticamente para escapar de algo inescapável. As penas flamejantes que crescem de meu corpo. O bater das asas apenas faz com que as chamas se movam. Estou me consumindo, porém, indefinidamente. Por fim, minhas asas começam a falhar, perco a altura e a gravidade me impulsiona em direção ao mar da cor dos olhos de fênix e cheio de espuma. Flutuo sobre minhas costas, que continuam queimando debaixo d'água, mas a agonia dá lugar à dor. Quando fico à deriva e incapaz de navegar, é que eles aparecem. Os mortos. Os que eu amava voam como pássaros no céu aberto acima de mim, adejando, girando no ar, me chamando para que me junte a eles. Quero muito segui-los, mas a água salgada satura minhas asas, tornando impossível levantá-las. Os que eu odiava foram para a água, horrendos seres cheios de escamas, que estraçalham minha carne salgada com dentes pontudos, mordendo sem dar descanso, arrastando-me para o fundo. O pequeno pássaro branco tingido de rosa mergulha, enterra suas garras em meu peito e tenta me manter na superfície. Não, Katniss! Não! Você não pode ir! Mas os que eu odiava estão vencendo, e se ela ficar grudada em mim, também não terá mais chance. Prim, me solta! E por fim, ela o faz. Bem no fundo do mar, sou abandonada por todos. Existe apenas o som da minha respiração, o enorme esforço que é necessário para inalar água e depois tirá-la dos meus pulmões. Quero parar. Tento prender a respiração, mas o mar força a entrada e se coloca contra a minha vontade. Deixe-me morrer. Deixe que eu me junte aos outros. Imploro ao que quer que esteja me prendendo lá. Não há resposta. Presa há dias, anos, séculos, quem sabe. Morta, mas sem permissão para morrer. Viva, mas totalmente morta. Tão só que qualquer pessoa, qualquer coisa, independentemente do quanto essa pessoa ou essa coisa fossem horríveis, seria bem-vinda. Mas quando finalmente recebo uma visita, é uma experiência agradável. Morfináceo. Viajando pelas minhas veias, aliviando a dor, iluminando o meu corpo, de modo que ele se recoloque na direção do ar e fique novamente na espuma. Espuma. Estou realmente flutuando na espuma. Posso senti-la abaixo das pontas dos meus dedos, acomodando parte do meu corpo nu. Há muita dor, mas também há algo que se parece com a realidade. Há lixa na minha garganta, o cheiro de remédio queimado da primeira arena, e tento voltar ao fundo para tentar compreendê-los. Mas não há como voltar. Gradativamente, sou forçada a aceitar quem sou.
uma menina gravemente queimada e sem asas. Sem fogo. E sem irmã. Na brancura cegante do hospital da capital, os médicos fazem mágica comigo, costurando novas camadas de pele em meu corpo em carne viva, convencendo as células a pensar que pertencem a mim, manipulando as partes do meu corpo, envergando e esticando os membros para assegurar um encaixe perfeito. Não paro de ouvir que tenho muita sorte. Meus olhos foram poupados. A maior parte do meu rosto foi poupada. Meus pulmões estão reagindo bem ao tratamento. Vou ficar novinha em folha. Quando minha pele suave fica rígida o suficiente para suportar a pressão dos lençóis, mais visitantes aparecem. O morfináceo abre a porta para os mortos e para os vivos sem discriminações. Hammett, amarelo e sério. Sina, costurando um novo vestido de noiva. Deli, com sua conversa fiada sobre como as pessoas são legais. Meu pai canta todas as 4 estrofes de Árvore Forca e me lembra que minha mãe, que dorme numa cadeira entre um turno e outro, não pode saber disso. Um dia eu acordo, seguindo todas as expectativas, e sei que não terei permissão de viver em meu mundo de sonhos. Terei de me alimentar pela boca, mover eu própria os meus músculos, ir ao banheiro. Uma breve aparição da presidenta Coyne confirma isso. Não se preocupe, diz ela. Eu guardei para você. A perplexidade dos médicos só aumenta em relação aos motivos pelos quais eu não consigo falar. Muitos testes são feitos, e apesar de haver danos às minhas cordas vocais, o problema não parece decorrer disso. Finalmente, Dr. Aurelius, o médico-chefe, aparece com a teoria de que me tornei uma AVOX mental em vez de física. Que o meu silêncio ocorre em função de um trauma emocional. Embora tenha sido apresentada uma centena de remédios possíveis, ele pede que me deixem em paz. Então, não pergunto sobre ninguém ou sobre coisa alguma, mas as pessoas trazem para mim um fluxo estável de informações. Sobre a guerra, a capital foi tomada no dia em que os paraquedas caíram. A presidenta Coyne agora está no comando de Panem e tropas foram enviadas para sufocar os pequenos bolsões de resistência da capital. Sobre o presidente Snow. Ele está detido, esperando o julgamento e a quase certa execução. Sobre a equipe que me auxiliaria no assassinato. Cressida e Pollux foram enviados aos distritos para fazer a cobertura dos destroços da guerra. Gale, que levou 3 tiros numa tentativa de fuga, está eliminando pacificadores no 2. Pita ainda está na unidade de queimaduras. Ele conseguiu, por fim, chegar ao círculo da cidade. Sobre a minha família. Minha mãe sufoca o pesar com o trabalho. Desprovida de trabalho, o pesar me sufoca. Tudo que faz com que eu continue seguindo em frente é a promessa de Coyne. De que eu posso matar Snow. E quando isso for feito, nada mais restará. Por fim, recebo alta do hospital e um quarto na mansão da presidenta para compartilhar com a minha mãe. Ela quase nunca fica lá, faz as refeições e dorme no trabalho. Hammett acaba sendo incumbido para cuidar de mim, de garantir que eu coma e tome os medicamentos. Não é uma tarefa das mais simples. Retorno ao meu antigo hábito do Distrito 13. Vagar pela mansão sem autorização. Entrar em quartos e escritórios, salões de baile e banheiros. Procurar pequenos espaços para me esconder. Um closet cheio de peles. Um gabinete na biblioteca. Uma banheira há muito tempo esquecida, numa sala ocupada por móveis descartados. Meus lugares são parcamente iluminados e quietos, e impossíveis de serem descobertos. Eu me enrosco, fico menor, tento desaparecer completamente. Em volta em silêncio, giro minha pulseira, onde está escrito mentalmente desorientada, várias vezes em torno do pulso. Meu nome é Katniss Everdeen. Tenho 17 anos.
Meu lar é o Distrito 12. Não existe mais Distrito 12. Eu sou o todo. Eu derrubei a capital. O presidente Snow me odeia. Ele matou a minha irmã. Agora eu vou matá-lo. E então, os jogos vorazes acabarão. Periodicamente, descubro que estou de volta ao meu quarto, sem ter certeza se fui levada pela necessidade de morfináceo ou se Haymitch me encontrou. Como a comida, tomo remédio e sou aconselhada a tomar banho. Não é a água o que me preocupa, mas o espelho que reflete meu corpo nu de bastante fogo. Os enxertos de pele ainda retêm uma coloração rosada de bebê recém-nascido. A pele tida como destruída, porém salva, parece vermelha, quente e derretida em alguns pontos. Pedaços do meu antigo eu brilham numa palidez branca. Sou algo como uma bizarra colcha de retalhos de pele. Partes de meu cabelo foram totalmente queimados. O resto foi completamente cortado num comprimento esquisito. Katniss Everdeen, a garota em chamas. Eu não ligaria muito para isso, exceto pelo fato de que a visão de meu corpo me traz lembranças de dor. E os motivos pelos quais eu senti dor. E o que aconteceu pouco antes de a dor começar. E como assisti a minha irmãzinha tornar-se uma tocha humana. Fechar os olhos não ajuda. O fogo queima mais intensamente na escuridão. Dr. Aurelius aparece de vez em quando. Gosto dele porque não fica falando coisas idiotas do tipo que estou totalmente a salvo ou que ele sabe que não consigo ver isso agora, mas algum dia serei feliz novamente. Ou mesmo que as coisas vão ficar melhores em Panem. Ele apenas pergunta se estou com vontade de conversar e, como não respondo, ele cai no sono na cadeira. Na realidade, acho que as visitas dele são motivadas em larga medida pela necessidade que ele tem de tirar uma soneca. O arranjo funciona para nós dois. O momento se aproxima, embora não soubesse dizer as horas e os minutos com exatidão. O presidente Snow foi julgado e condenado à morte. Haymitch me conta. Ouço conversas a esse respeito quando passo pelos guardas nos corredores. Meu traje de tordo chega em meu quarto. Também meu arco, não parecendo gasto, mas sem aljava ou flechas. Ou porque ficaram inutilizadas, ou, mais provável, porque não tenho permissão para portar armas. Imagino vagamente se deveria estar, de uma forma ou de outra, me preparando para o evento, mas nada me ocorre. Num determinado fim de tarde, depois de um longo período numa poltrona acolchoada perto da janela, situada atrás de uma tela pintada, eu me levanto e dobro à esquerda em vez de à direita. Me encontro em uma parte estranha da mansão e imediatamente fico desorientada. Ao contrário da área onde ficam meus aposentos, não parece haver ninguém por perto a quem perguntar. Mas eu gosto disso. Gostaria muito de ter achado esse lugar antes. É tão silencioso, com carpetes grossos e pesadas tapeçarias que abafam o som. Suavemente iluminado. Cores neutras. Tranquilo. Até eu sentir o cheiro de rosas. Mergulho atrás de uma cortina, trêmula demais para correr, enquanto espero os bestantes. Finalmente, percebo que não há nenhum bestante a caminho. Então que cheiro é esse que estou sentindo? Rosas de verdade? Será possível que poderia estar perto do jardim, onde crescem as tais coisas nefastas? Enquanto percorro sorrateiramente o corredor, o odor fica mais acentuado. Talvez não tão forte quanto o dos bestantes de verdade, porém mais puro, porque não está competindo com esgoto nem com explosivos. Dobro uma esquina e flagro a mim mesma, olhando para dois guardas surpresos. Não pacificadores, é claro. Não existem mais pacificadores, mas também não são soldados bem apessoados de uniforme cinza do 13. Esses dois, um homem e uma mulher, usam as roupas rasgadas e puídas dos rebeldes de verdade. Ainda com curativos e com a aparência desolada, eles estão agora vigiando a porta que dá acesso às rosas.
Quando eu tento entrar, as armas deles formam um X na minha frente. Você não pode entrar, mocinha, diz o homem. Soldado, corrige a mulher. Você não pode entrar, soldado Everdeen. Ordens da presidenta. Fico lá, em pé, pacientemente, esperando que eles baixem suas armas, que eles compreendam, sem que precise lhes dizer nada, que atrás daquela porta encontra-se algo de que necessito. Apenas uma rosa, uma única flor, para ser colocada na lapela de Snow antes de eu atirar nele. Minha presença parece preocupar os guardas. Eles estão discutindo a possibilidade de ligar para Hammett quando a mulher fala atrás de mim. Deixem-na entrar! Eu conheço a voz, mas não consigo identificá-la de imediato. Não é da costura, não é do 13. Definitivamente não é da capital. Giro a cabeça e me encontro cara a cara com Paylor, a comandante do 8. Ela parece mais arrebentada do que estava no hospital, mas quem não parece estar assim? Eu assumo responsabilidade, diz Paylor. Ela tem direito a qualquer coisa que esteja atrás daquela porta. Esses guardas são soldados dela, não de Cohen. Eles abaixam as armas sem questionamentos e me deixam passar. No fim de um corredor curto, abro as portas de vidro e piso no interior do cômodo. Agora o cheiro já está tão forte que começa a se estabilizar, como se meu nariz não conseguisse absorver mais do que aquilo. O ar úmido e suave proporciona uma sensação boa na minha pele quente. E as rosas são gloriosas. Fileiras e mais fileiras de suntuosas florações. Um tom de rosa luxuriante, um laranja da cor do pôr do sol, e até mesmo um azul pálido. Vago pelas fileiras de plantas cuidadosamente podadas, olhando, mas não tocando, porque aprendi da pior forma possível o quanto essas belezinhas podem ser mortíferas. Sei no exato instante em que a vejo, coroando o topo de um arbusto esguio. Um magnífico botão branco, apenas começando a se abrir. Puxo a manga esquerda da camisa por cima da mão para que minha pele não seja obrigada a tocá-la, pego uma tesoura de poda e estou acabando de posicioná-la no talo, quando ele fala. Essa é bonita! Minha mão se contorce. A tesoura se fecha, ferindo o talo. As cores são adoráveis, é claro, mas nada fala a língua da perfeição como o branco. Ainda não consigo vê-lo, mas sua voz parece se elevar de um leito adjacente de rosas. Pegando delicadamente o talo do botão através do tecido da manga, giro o corpo lentamente e o encontro sentado num banquinho encostado à parede. Ele está muito bem tratado e muito bem vestido como sempre, mas suportando o peso dos grilhões nos pulsos e nos tornozelos e os dispositivos de rastreamento. Na luz clara, sua pele está pálida, com uma tonalidade doentemente esverdeada. Ele está segurando um lenço branco com pontinhos de sangue recente. Mesmo nesse estado deteriorado, seus olhos de serpente brilham com intensidade e frieza. Tinha esperança de que você achasse o caminho até meus aposentos. Os aposentos dele. Invadi a casa dele. Da mesma maneira que ele invadiu a minha no ano passado, sibilando ameaças com seu hálito sangrento de rosa. Essa estufa é um dos quartos dele. Talvez seu favorito. Talvez, em tempos melhores, ele cuidasse das plantas pessoalmente. Mas agora o local faz parte de sua prisão. Foi por isso que os guardas me impediram de entrar. E foi por isso que Paylor me deixou entrar. Eu tinha imaginado que ele estaria preso no mais fundo calabouço que a capital tinha a oferecer, não confortavelmente instalado no colo de tanto luxo. No entanto, Cohen o deixou aqui. Para estabelecer um precedente, acredito eu. Para que, se no futuro ela viesse a cair em desgraça, estaria subentendido que presidentes, inclusive os mais desprezíveis, receberiam um tratamento especial. Afinal de contas, quem é que poderia saber quando o poder dela própria se esvairá?
Há muitas coisas que devíamos discutir, mas tenho a sensação de que sua visita será breve. Então vamos logo às coisas mais importantes. Ele começa a tossir, e quando retira o lenço da boca, fica ainda mais vermelho. Queria que você soubesse o quanto estou sentido com a morte da sua irmã. Mesmo em meu estado drogado e amortecido, essas palavras me proporcionam uma dor pungente que percorre todo o meu corpo, me lembrando que não há limites para a crueldade dele e que ele irá para sua sepultura tentando me destruir. Uma tamanha perda, absolutamente desnecessária. Qualquer um poderia ver que o jogo já estava acabado naquele estágio. Na verdade, eu estava prestes a emitir uma rendição oficial quando eles soltaram aqueles paraquedas. Os olhos dele estão grudados nos meus, de modo a não perder um segundo sequer da minha reação. Mas o que ele disse não faz sentido. Quando eles soltaram os paraquedas? Bom, não passou realmente pela sua cabeça que eu dei aquela ordem, passou? Esqueça o fato de que se eu tivesse um aerodessusador funcionando à minha disposição, eu o estaria usando em uma tentativa de fuga. Mas fora isso, a que propósito isso serviria? Ambos sabemos que não vejo problema em matar crianças, mas não tolero desperdícios fúteis. Tiro vidas por motivos bem específicos. E não havia nenhum motivo para que eu destruísse um cercado cheio de crianças da capital. Verdadeiramente nenhum motivo. Imagino se o próximo ataque de tosse será encenado para que eu possa ter tempo de absorver suas palavras. Ele está mentindo. É claro que está mentindo. Mas também tem algo lutando para se libertar da mentira. Entretanto, devo admitir que Coin executou um movimento de mestre. A ideia de que eu estava bombardeando nossas próprias crianças indefesas pôs por terra instantaneamente qualquer fidelidade que meu povo ainda pudesse ter em relação a mim. Não houve mais nenhuma resistência efetiva após isso. Você sabia que isso foi transmitido ao vivo? Dá para enxergar o dedo de Plutarque nisso. E nos paraquedas. Bom, é esse tipo de pensamento que você procura num chefe dos idealizadores dos jogos, não é? Snow limpa o canto da boca. Tenho certeza de que ele não estava focando sua irmã. Mas esse tipo de coisa acontece. Não estou com Snow agora. Estou de volta ao 13, ao arsenal especial, com Gale e Beatty, olhando para os desenhos baseados nas armadilhas de Gale, que brincava com a solidariedade humana. A primeira bomba matou as vítimas. A segunda, a equipe de resgate. Lembrando as palavras de Gale. Beatty e eu estamos seguindo o mesmo código de regras que o presidente Snow usou quando telesequestrou Pita. A minha falha, diz Snow, foi ter sido lento demais em entender o plano de Coin. Deixar que a capital e os distritos destruíssem uns aos outros e depois avançar para tomar o poder com o 13 praticamente sem nenhum arranhão. Não se engane. Desde o início, ela tinha a intenção de tomar o meu lugar. Isso não devia ter me surpreendido. Afinal de contas, foi o 13 que iniciou a rebelião que levou aos dias escuros e depois abandonou o resto dos distritos quando a maré virou. Mas eu não estava acompanhando os movimentos de Coin. Estava acompanhando os seus, Tordo. Temo que nós dois tenhamos sido feitos de bobos. Me recuso a aceitar que isso seja verdade. Há coisas às quais é impossível sobreviver. Pronuncio minhas primeiras palavras desde a morte da minha irmã. Eu não acredito em você. Snow balança a cabeça numa fingida decepção. Ah, minha querida senhorita Everdeen. Pensei que nós havíamos acordado não mentir um para o outro.